Feira, segunda humana, gratidão por hoje, gratidão por sua vida, que a graça e a paz de Cristo seja com seu espírito, alma e corpo. Mais uma vez, estamos aqui. Quem não assistiu a live de ontem, eu convido você a assistir a nossa live de ontem, texto e contexto. E também tem a live de antes de ontem, que é a live do sábado sincero também. Mensagens tremendas, algo maravilhoso para nós, para nossa edificação. Minha amiga Fran passando por aqui hoje, boa noite para você, saudades, fica na paz, na bênção, sucesso aí nesse trabalho. Olha o meu amigo Betão passando aqui hoje, e aí Beto, como é que tá aí? Vi as fotos lá, um abraço aí na Sueli, um abraço aí no nosso amado Tó, na mãe da Sueli também, toda a família, né? Gratidão, né? Gratidão por essa oportunidade aí que vocês estão tendo, esse encontro maravilhoso. E eu aqui também, onde eu estou também tendo meus encontros também, os aprendizados. Me lembro que hoje eu falava com a minha filha, sabe? Ela me deu uma notícia maravilhosa, foi muito bacana aquele momento de comunhão também. E eu fico grato, porque coisas estão acontecendo, né? A vida não para, o movimento da vida não para, está acontecendo, está fluindo. E que nós possamos aproveitar, né, se permitir ao fluxo natural dessa jornada, né, que é a vida. E muito bom você perceber os nuances, perceber, sabe, os espaços que o universo nos concede. E nesses intervalos, assim, você ter aquela percepção do sublime. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E os insights que vêm, que surgem também nessas horas, os aprendizados, né? Vida e movimento, é isso aí mesmo, Betão, vida e movimento acontecendo, nós vamos aprendendo, isso é maravilhoso, gente, isso é fantástico, essa coisa toda é sublime, os aprendizados, eu amo isso, eu amo sempre estar aprendendo mais, amo conhecer pessoas, porque cada pessoa que você conhece é um mundo, é um universo, e aquilo te eleva. Por mais que seja talvez uma situação tóxica, mas você pode também, daquela situação, extrair, você pode desenvolver uma resiliência, uma compaixão, uma empatia, descobrir mistérios sobre você mesmo diante dos encantamentos da vida, diante dos percalços da vida, as contrariações também. Quando parece que tudo diz que não, quando uma porta se fecha, tudo isso é aprendizado, tudo isso é o universo falando com você. Todas as coisas cooperam para a expansão, para o aperfeiçoamento. Inclusive o silêncio, inclusive o não. Às vezes a gente recebe um não, né? O não também é sinal de evolução. Porque quem não sabe ouvir um não pode dizer que está evoluindo, que está expandindo, né? Se eu não sei ouvir um não, e também o sim também, tudo, as luzes, sombras, o barulho, o ruído, o silêncio também, tudo coopera, está tudo interconectado, assim, interligado. E quando você reconhece isso, você constata isso, então você simplesmente se permite ao fluxo natural, né? O fluxo natural da vida. Gente, eu tinha falado lá no grupo que a gente faz, que nós aqui, eu, Beto, outras pessoas, né, o Dádiva, nós estamos ali no grupo Space of Love, e eu falei lá, os nãos são nossos maiores nortes. Uau, gostei! É isso aí, Fran. Os não são os nossos maiores nortes. Que mensagem, que bom que você botou essa exclamação, porque realmente é... Uau! Fica aí essa frase para nós. Acho que é sua mesmo, é autoria sua. Veio agora o insight, pois está aí. Fran Riestorm. Olha a frase dela aí, gente. Os nãos são nossos maiores nortes. É isso aí. E tantas coisas, né, gente? Tantas maravilhas nessa jornada, nesse mapeamento do ser que o universo faz, que o universo conduz a gente, né?
E hoje, nessa segunda humana, o universo me conduziu, agora à tarde, no meu devocional, estava meditando em alguns princípios bíblicos aqui. Por favor, paciência comigo, encarecidamente, porque eu vou falar de uma metáfora bíblica hoje para você, tá certo? Prometo não demorar, vou tentar o máximo ser sucinto aqui, tá certo? Termino aqui antes das 9h30, eu termino esse momento aqui. Bem antes, estou sendo bem sucinto agora nos meus nossos encontros. Mas a reflexão de hoje, eu extraí de um momento que eu estava refletindo, ver aquele insight de coisas que eu já presenciei muito na minha caminhada, e eu sei que talvez você ou não, mas vai presenciar talvez em algum momento, quando a pessoa fala assim, a pessoa diz assim, eu estou orando por você. Você já ouviu isso, alguém dizer? Eu estou orando por você, ou então eu vou orar por você, vou rezar por você, né? Vou rezar por você. E eu estava assim meditando nisso, e você sabia que nós temos uma pista, um caminho, uma via que dá para você perceber se essa oração vai de fato acontecer? Eu sei que talvez ele pode falar assim, não, mas para mim tanto faz se acontecer ou não acontecer. Mas aí você já está desconsiderando a própria fé na oração do irmão lá que disse que vai orar por você. Então, eu não pedi para ele orar por mim. Eu não pedi para ela orar por mim. A pessoa chega aqui voluntariamente se apresenta, declarando, dizendo para mim que vai orar por mim, né? Que vai estar orando por mim. A pessoa está falando isso que vai orar. Eu nem pedi oração e a pessoa já se apresentou falando, olha, eu vou orar por você. Ou então, estarei orando, rezando por você, sei lá, mantriando por você, meditando, vou intencionar você nas minhas meditações, certo? Agora, qual é a via, à luz da perspectiva bíblica que nós temos para ver se isso está ocorrendo de fato? Ou se é só palavras vazias, são só clichês religiosos. Como é que a gente sabe disso? Primeiro que a pessoa que fala isso geralmente são pessoas de uma linha, geralmente, né? Eu sei que tem outras religiões, mas eu vou partir de um ponto de partida cristão, né? É o cristianismo. Diz assim, vou orar por você, seja na via católica, romana, ou na via protestante, e eles vão falar isso, vou orar por você. Mas será que vai mesmo? Como é que eu sei disso? A primeira coisa, nós temos intuição, gente. Nós temos intuição. Dizem que as mulheres têm mais ainda do que os homens, né? Mas a verdade é que o ser humano ele tem um instinto e ele tem intuição. A intuição te leva àquele discernimento, àquela percepção, porque as palavras podem mentir, mas a vibração, a energia que está por trás delas, não. E a intuição, o discernimento faz você intuir, faz você discernir o que está por trás daquele floreado todo ali de palavras, de boas intenções, né? Quando você tem a intuição aguçada, você sente, a pessoa fala uma coisa, mas você sente se aquilo que ela está falando está validando ali, testificando no seu espírito, na sua consciência. É a mesma coisa, a pessoa pode chegar para você e falar assim, nossa, você é tão lindo, tão linda, mas aquilo não é fato no ser da pessoa. A energia dela diz outra coisa para você, né? Ou então a pessoa pode falar, nossa, eu te amo, mas isso ela está falando, são palavras, mas a energia, quando ela fala eu te amo aqui, você sente outra coisa no campo energético. E às vezes o campo energético está tão ali abundante, tão intenso e tão vibratório, que nem precisa a pessoa dizer que te ama, que nem precisa a pessoa dizer que você é linda, maravilhosa. Basta você olhar para a pessoa, você ter um encontro com aquela pessoa de alma, você sente a coisa vibrando. É ou não é? Você sente a coisa vibrando ali, o olhar está dizendo eu te amo. O olhar está dizendo assim, eu gosto de você. O olhar está dizendo assim, estamos juntos nessa. O olhar está dizendo aquela aceitação, aquela reciprocidade, né? Penso que é um ponto de partida de empatia. Se não ocorrer as vias de fato, houve uma primeira energia de empatia. Penso que podemos levar em consideração também.
É isso aí. Sim, é isso aí, a questão da empatia, né? Empatia é a gente olhar com a lente também do outro, né? Se colocando no lugar do outro. Sim, também. Isso acrescenta aqui também nesse conteúdo, sim, Fran. Agora, eu falei aqui também da questão da vibração energética, né? E se não está vibrando, não tem uma ressonância, né? Não tá ressoando aquilo, então são só palavras vazias. Exatamente, eu me importo com você. Pois é. E nesse tempo que a gente fala muito também, que é a questão do mantra e de palavras positivas, é a questão, eu vi um sábio, né, um beduíno sábio, que ele dizia que o poder da palavra, ela vem da vibração energética que está por trás da palavra. Porque sem essa energia intencionada com o que está sendo dito, então esse verbo, a ação dele não vai ser apropriativa. Não será apropriativa, não. Vai ser uma coisa inoperante, irrelevante, porque são só palavras, gente. São só palavras. A história de Jesus fala do atrito dele com os mestres religiosos de sua época, porque os mestres, eles tinham palavras, só que quando eles se depararam com Cristo, Cristo ele não tinha só palavras. As palavras de Cristo, elas tinham mais peso de autoridade, justamente porque elas eram acompanhadas de uma vibração apropriativa, de uma ação. Não era só não eram só orações vazias, só palavras, só frases. Não, era algo que acontecia, gente, porque vinha do ser. É aquela história, né? O verbo encarnado. É quando a palavra encarnada, a palavra se torna uma lâmpada para os teus pés, uma luz para o teu caminho. Você só caminha conduzido pela luz e essa luz vem dessa palavra. E essa palavra se torna o teu guia. E você começa a experimentar um nível de autenticidade em consciência que às vezes você vai ter que se retirar alguns momentos, você vai ter que se confinar alguns momentos, porque em alguns momentos você tem que se ausentar, evitar certas aglomerações, porque muitas vezes, não sei se você sabe, né, mas é muito tentador no meio aglomerado, há uma vibração ali de dissimulação no ar acontecendo ali, querendo pegar qualquer um que esteja ali de corpo aberto, está no ar. Então, aquele que tem aquela consciência desperta, aquela mulher que tem aquela consciência desperta, ela sabe que você tem que estar ali se conduzindo com prudência entre essas chamas de dissimulação, de falsidade, e de tantos outros nomes que eu poderia citar aqui, que está tudo no mesmo contexto, né? Então, Jesus ele se conduzia assim. Ele estava ali entre as pessoas, ele sabia que alguém queria matar ele, outros estavam com ódio dele, outros estavam com muita raiva, era tanta coisa ali com ele, se sentindo afrontado por ele, e ele estava se conduzindo com muita prudência, num nível de expansão de consciência entre aquelas pessoas, a ponto que ele falava certas palavras que às vezes aquelas pessoas se encontravam totalmente, elas entravam em aporia, elas se sentiam refutadas pelo Mestre Jesus com suas palavras, e elas ficavam incomodadas com aquilo, né? Porque elas não aceitavam, o ego delas não aceitavam serem refutadas por ele. E é interessante, porque a gente até agora sai um pouco aqui da perspectiva nossa hoje, que é sobre a questão da oração, daqueles que dizem que vão orar, que vão interceder por nós. E que às vezes nem sempre, ou na maioria dos casos, isso não está acontecendo, porque é uma promessa inconsciente. É uma promessa inconsciente. A pessoa está prometendo uma coisa para você, que ela é como alguém que chega para você, sabe, te dá bom dia, ou diz, oi, tudo bem? Como é que você está? Saudades. Mas nada do que essa pessoa está falando, ela está falando consciente. Ela está falando de baixo, sendo conduzida por um só... Como é que se chama aquele comportamento da pessoa que dorme e levanta, dormindo e faz um monte de coisa, né? Sonâmbula, né? Está ali no estado
o sonâmbulo, tá naquela coisa ali, os olhos fechados, fazendo coisas. Eu já ouvi a história de uma pessoa sonâmbula que ela lavava até louça à noite, né, de madrugada, e depois ia dormir e no outro dia não lembrava de nada que tinha feito. Então, a pessoa diz que te ama, promete dar a vida por você, promete isso e aquilo, no outro dia você vai conversar com uma pessoa, ela diz que não lembrou, ela diz, quando foi que eu falei isso pra você? Quando foi que eu prometi isso pra você? Quando eu prometi que eu ia te amar, que eu ia orar por você? Eu não lembro disso, porque a pessoa estava num estado sonâmbulo. Ela não lembra por isso. É um estado de inconsciência. E hoje muitos estão assim, e falam, e falam, e falam. Eu já ouvi uma história de um pesquisador da saúde humana que ele disse que não é bom a gente levar a sério promessas que são feitas a nós, principalmente pelo celular, né, que são feitas para nós após a 0 hora, né, a meia-noite, pós meia-noite. Porque ele diz que nessa hora o estado de dopamina vem, e o caso, a pessoa devia estar num estado de melatonina, né, para dormir. Só que como ela está acordada e está ali diante de iluminação, está ali estimulando o nervo dela, está acordada, então ela começa a ficar de alguma maneira dopada. Então o que ela promete ali para você naquele horário tem uma grande porcentagem de chances de ser só fruto de uma inconsciência, né? E aí no outro dia, de repente você vai ali lembrando que a pessoa te prometeu e você, e aí? A pessoa diz, e aí o quê? Mas você não disse isso? A pessoa, o que que eu disse? Você disse isso, disse aquilo. Mas que horas mesmo foi que eu disse isso? Foi 1 hora da manhã. Aí eu, caramba, nesse horário você ainda leva a sério o que eu te disse. E às vezes tem uns que ainda dizem sobre o efeito de algum psicotrópico, né, de alguma droga ou de álcool. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa ela não está, nesse momento, falando coisas iluminadas pela consciência. Pelo contrário, ela está ali, o que está sendo estimulado ali é o inconsciente dela. É o inconsciente. E aí a pessoa inconsciente vai fazer promessas inconsequentes e não quer lidar com as consequências depois. E depois fica aquela interrogação no ar, né? Mas por quê? Ou então aquela outra, como assim? Né? Como assim? Que eu acho que essa é a pergunta mais pertinente hoje nos nossos dias, seria essa pergunta, né? Diante de todo o cenário de que estamos presenciando, começando na nossa vida, né? Na nossa vida pessoal, e assim se espalha para todo o globo, né? Acho que a pergunta mais alarmante que tem e é mais coerente para esse momento, a pergunta é, como assim? Diante de tudo que eu estou vendo, a pergunta que eu faço é, como assim? Né? Como assim? Isso, aquilo, outra pessoa, como assim? E hoje as pessoas perguntam assim para você, né? E aí, como é que você tá? Como é que você tá? Tudo bem? Aí vai que o outro é mais filosófico e responde assim, como assim? Aí você, como assim? Como assim o quê? Eu estou perguntando se está tudo bem. Como assim, meu irmão? Agora, esse como assim é preciso tempo disponível, né, para poder sentar, preparar ali uma tapioca recheada, com um molhozinho ali de tomate, conversar um pouquinho, preparar um cappuccino. Aí a gente conversa sobre esse como assim, mas ninguém tem mais tempo para o como assim. Aí eu fico me perguntando, o camarada não tem tempo para conversar com você na questão do como assim, né? Ele não tem tempo para fazer uma explanação do como assim e diz para você, promete para você que vai orar por você. Aí eu volto à pergunta, como assim? Como assim, irmão, você vai orar por mim? Você mal fala comigo. Você mal tem meu contato aí, tem meu WhatsApp. Como é que você vai orar por mim, cara? Como assim? Não, eu vou orar por você. Ontem à noite mesmo, de madrugada, eu me lembrei de você, eu estava orando por você. E como é que foi a experiência? Ah, foi muito boa, orei demais, até chorei. É sério, então vamos aproveitar essas lágrimas e vamos marcar um café? Ou uma água de coco ali no calçadão? Vamos lá pra gente conversar, botar um pouco os papos em dias? O que você acha? Ah, eu tô sem tempo, a vida é muito corrida, aquela velha desculpa, né? A desculpa politicamente correta é essa, né? Não, tô sem tempo, sabe como é que é, né, querido? A vida corporativa é muito corrida, muito corrida.
E você vai o quê? Mas eu vou orar por você. Eu estou orando por você. Ô, irmão, para com essa brincadeira, né? Como assim você está orando por mim? Quer fazer um favor para mim? Vá dormir, irmão. Vá descansar, que sua vida está muito corrida. O tempo que você tem para descansar, não perca esse tempo orando por mim. Como assim, rapaz? Deixa eu orar por você. É o meu dever religioso. É o meu dever daquele amigo que está distante, mas que ama você mesmo à distância. Até porque você está precisando das minhas orações, eu vou orar por você. Aí se você for um pouquinho filosófico, você vai perguntar assim, como assim, cara? Como assim? E a própria Bíblia, no Evangelho de Mateus, ela tem um versículo interessante. Nesse versículo, Jesus explicando, ele falando assim, ele falou o seguinte, olha, quando você for levar uma oferta no altar, isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 42, né? Deixa eu ver se é o 42, versículo 23 e 24, na verdade. Aí ele diz assim, né? Ele orienta a gente para que quando você for levar uma oferta no altar, e essa oferta aqui, gente, não fala só, não está tratando, a questão não é só dinheiro, literalmente, não, né? A oferta aqui é tudo aquilo que você oferece no âmbito, né, no nível do sagrado. É aquilo que você oferece como oferta para Deus, no altar de Deus. Seja um mantra, seja um canto eucarístico, seja uma música sacra, seja um som do cosmos, seja que for a sua cosmovisão. Se você vai apresentar no altar, e o altar ali, na verdade, não fala do altar literal, mas o altar espiritual, o nosso devocional, o nosso coração, o âmago do nosso ser, a nossa alma, né? Nossa devoção espiritual de fé, gente. Então você vai ali, você tem o seu altar, seu oratório, seu momento, seu ambiente de meditação, seu espaço terapêutico, onde você entoa ali, invoca o sagrado, seja de que forma você invoca o seu sagrado. Pronto. Nesse momento, segundo esse ponto de partida bíblico do Evangelho de São Mateus, ele diz assim, aí você vai começar a oferecer o seu mantra, ou a sua oferta, seja lá qual for, uma música, ou até mesmo dinheiro também. Vamos lá, você vai ajudar um empreendimento do reino, né? Vai ajudar um missionário que está pregando lá na África o Evangelho, ou aqui mesmo onde eu estou, no Ceará, no Nordeste. Né? Você vai ajudar esse missionário a pregar o Evangelho, comprando uma câmerazinha para ele ajudar a fazer as filmagens, as montagens dele quando ele sai por aí, né? Nos cenários, que tanto lugar que a gente anda, nas vielas, tantos lugares. Né? E aí você ajuda aquela pessoa, mas o chamativo aqui é o seguinte, quando você vai fazer isso, mas você de repente se lembra, pá, vem aquele disparo, você lembra que tem um perrengue com um irmão seu. E esse irmão, ele não diz aqui se é irmão biológico, é irmão, gente, pode ser biológico, mas principalmente irmão da fé. É um irmão da fé, uma irmã da fé. Você tem um dilema com essa pessoa, e você não fez a sua DR com ela, não discutiu o relacionamento com essa pessoa e está ali dando que vai ofertar algo para Deus. Deus falou, não, deixa a tua oferta aí, deixa essa oferta aí, para primeiro. Não é que ele não quer receber a sua oferta, ele quer receber a sua oferta. Mas ele está te ensinando como isso deve acontecer, isso tem princípios, para que essa oferta de fato seja oferecida para Deus como um cheiro suave, seja algo aprovado, e não como a oferta de Caim, que não foi aceita por Deus. Aí ele diz, o que ele falou? O que é que você faz? Em vez de você ficar contra o seu irmão, que foi o caso lá do Caim, ele estava contra o irmão dele, o Abel, né? Ele disse, você vai lá se reconciliar com ele. Vai lá conversar com seu irmão. Isso quer dizer o quê? Que se meu irmão não quiser a minha paz, não quiser falar comigo, eu vou ficar sem poder ofertar para Deus? Nada disso. Ele não diz isso. Ele só está dizendo o seguinte, que se depender de você, faça a sua parte. Quem? Você que está aí inventando de trazer uma oferta para Deus, de ofertar, de oferecer algo para Deus. Porque a oferta mais suave e mais importante, primordial para Deus, segundo essa perspectiva aqui, é que nós venhamos estar em paz com o nosso próximo. Eu vejo muita gente falando de espiritualidade. Uma vez a pessoa falava comigo espiritualidade. Aí de repente eu perguntei assim, e aí como é que tá na família, né? Aí eu perguntei, você é filho único? Não, sou filho único, não, eu tenho irmãos. Tem?
Mas eu não ligo muito para meus irmãos não, sabe como é que é, né? Cada macaco no seu galho. Aí eu fiquei assim, sabe, naquela hora assim, esfriou. O fogo que estava aceso da espiritualidade, a chama apagou. Eu disse, irmão, que espiritualidade é essa, irmão? Não, espiritualidade é aqui, a gente conversando aqui. Espiritualidade para mim é isso, a gente conversando aqui. Eu, não, irmão. Irmão, desculpa, porque minha espiritualidade, ela parte pelo princípio bíblico, sabe? E nessa perspectiva bíblica, o mestre Jesus me ensinou que eu tenho que ir lá resolver o meu tiratema lá com o meu irmão, cara. Eu tenho que ir lá. Agora, é claro, eu vou sim, eu falo com meu irmão. Mas se meu irmão não quer falar comigo, se minha irmã não quer falar comigo, o que eu vou fazer? Eu fui lá. A parte que ele pede é você ir. Ele diz, se depender de você, você vai. Vai lá. E eu sei que isso é difícil para o nosso ego, gente, porque a gente hoje tem escutado muita mensagem de empoderamento, de amor próprio, de justiça própria. E aí você vai se sentir, eu não vou me humilhar não vou me rebaixar não para essa pessoa não. Se ela quiser falar comigo, que ela venha atrás de mim. Pois é, isso você pode ser livre para seguir isso aí. Mas se você parte por esse princípio que eu estou lendo hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 5, então, aqui diz assim, não, querido, para a tua oferta ser realmente uma oferta, sabe, aprovada pelos céus, pelo divino, primeiro tenta fazer as pazes com teu irmão. Vai lá. E se ele não fizer as pazes comigo? Você fez sua parte. E se ele aproveitar que eu estou procurando por ele, se ele pisar em mim, se ele me envergonhar, se ele me humilhar? Não, ele não vai envergonhar você. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir envergonhar. Ninguém consegue envergonhar uma pessoa que está com predisposição a amar, a oferecer a outra face, a caminhar a segunda milha, a entregar também a capa. Ninguém consegue humilhar uma pessoa dessa, porque nela há disponibilidade, há abundância de afeição. A afeição dela não é mirradinha, sabe, ali contadinha, só o retalho, não. A afeição dela, ela é rica em afeição, ela é rica em pacificação. O cálice de amor, misericórdia, compaixão, empatia nela transborda. Então, se você perfura ela com palavras para tentar envergonhá-la, sabe o que vai sair dela? Sangue. E o sangue, simbolizado aqui metaforicamente, é o sangue da vida que ama. E essa vida, ela nutre a afeição naqueles que são filhos do amor, filhos da misericórdia. Então que a gente possa se permitir a ser movido por essa afeição, por essa compaixão. Essa é a nossa força, essa é a nossa arma, essa é a nossa espada para vencer e nos dar a vitória. É nela que está o fundamento, a base da nossa saúde, da nossa prosperidade, da nossa verdadeira riqueza que não acaba. É você ser rico em misericórdia, em pacificação. Não se deixe enganar, boa noite, não se deixe enganar pelos elogios, pelos títulos. Não se deixe enganar nem pela sua idade. Não se deixe enganar pelo ego, porque o ego, a carnalidade, se aproveita dessas coisas para nos enganar, para dizer assim, não faça isso, não peça perdão, não vá atrás, não ofereça outra face. Não faça isso não. Eles, se quiserem que venham atrás de você, beijar nos seus pés, se quiser que venham, mas você não, você já sofreu muito na vida. Não. Olhe hoje para o céu, para o universo, no momento da sua oração e declare, se depender de mim, enquanto depender de mim, não importa a minha idade, não importa o tempo de vida que eu tenho, não importa as lutas que eu já passei no passado, se depender de mim, eu vou oferecer a outra face. Se depender de mim, eu vou andar a segunda milha. Se depender de mim, eu vou com esse soldado romano até onde ele quer que eu vá e se brincar, eu ainda vou caminhar mais, só para constranger. Ele me chamou para andar 1 milha, levando lá o equipamento dele, a armadura dele, o capacete dele, o emo dele. Beleza, ele me chamou para andar só 1 milha, porque a lei só permitia 1 milha. Aí Jesus vai e anda 2 milhas. Aí o soldado já fica assim, não, para, já tá bom, isso até aqui, para, a humilhação já acabou.
E aí Jesus disse, já acabou? Deixa eu andar mais. Tem mais. Ou você pensa que eu só tenho 1 milha de amor para oferecer para você? Ou você pensa que eu só tenho um lado do meu rosto para oferecer para você? Não, eu tenho outro. Tem mais, querido. Ou você pensa que meu amor é um amorzinho limitado, que eu só te amo enquanto você me ama. É só você pisar no meu calo que eu já mudo meu comportamento com você. Ou você pensa que eu só consigo te amar só enquanto você está me dizendo que eu sou bonito, enquanto você me elogia. Não, querido, o amor de Cristo é bem maior do que isso. O amor de Cristo é bem maior do que isso. As misericórdias dele se renovam a cada manhã, elas são infinitas. Elas são infinitas. E o Senhor nos levanta a cada dia. E ele disse assim, que graça tem vocês só falarem com quem fala com vocês? Que graça tem? Pois até os mundanos fazem isso. Mas para que vocês sejais filhos do Pai eterno, que derrama o sol e a chuva sobre os bons e os maus, sobre os bons e os maus. A chuva que vem do céu, que vem do alto, o sol que vem, ele vem para secar a roupa do justo e também do injusto. E Jesus disse, se o Pai do universo, ele derrama o sol sobre quem merece e quem não merece, se é que tem esse termo merece, vocês que dizem que são filhos dele, vocês devem também falar com quem não fala com vocês. Vocês devem falar com quem não fala com vocês. E aqui fala de ter um espaço de abertura em afeição para quem se aproximar da gente. Seja pelo celular, seja pela internet, seja pelo Instagram, pelo WhatsApp, seja na vizinhança onde a gente mora. A pessoa cruzou seu caminho. E às vezes também seja pelos pensamentos. Quando você está aí no seu momento devocional, aí de repente você lembra lá de mim, né? Você lembra de alguém. E aí você lembra daquela pessoa e diz assim, poxa, mas aquela pessoa nem fala comigo, ó. Eu vou orar por ela. Aí você começa a orar por essa pessoa. Você ora por essa pessoa. E eu duvido, quando você terminar de orar por essa pessoa, se você não vai sentir vontade de falar com ela. Se você tiver uma chance de ver a pessoa ali online, você fala com ela. Você fala com ela. Por quê? Porque ninguém consegue, gente, ficar orando por uma pessoa que você não quer falar com ela. Por isso, quando a pessoa diz para mim, eu estou orando por você, eu vou orar por você, mas não quer papo comigo, eu fico assim, ela tá inconsciente, né? Ela tá dormindo, ela tá com sono, ela tá no estado ali de sonâmbulo, né? Porque ela não entendeu o que ela falou, a pessoa, né? E a pessoa pensa até que a gente está acreditando no que ela está falando, que está levando a sério. A gente tem que ser educada, diz que tem que ser educado, né? Não, tudo bem, você vai orar por mim, né? Mas não. Quando você ora por uma pessoa, seja ela quem for, quando você ora por ela, se você um dia tiver a oportunidade de estar perto dessa pessoa, você fala com ela. Você fala com ela. Na hora, você sente aquela vontade, porque a própria oração, ela vai definhando o seu ego, a sua carnalidade, a sua mágoa, o seu ressentimento. Por mais que você tenha razões, motivos de dizer que aquela pessoa, de repente, ela foi mal com você, mas a sua oração por ela transforma esse mal em amor. E o amor aqui é o amor de Cristo. Segundo esse contexto, é o amor de Cristo. E esse amor restaura. Jesus disse, quando trouxeres a tua oferta no altar, se te lembrares que teu irmão tem algo contra você, deixa a oferta aqui, vai lá primeiro se reconciliar com ele. Tenta fazer as pazes com essa pessoa. Depois você vem e faz a mesma coisa. Eu vou orar pelo fulano. Que fulano? Aquele lá que eu nem falo com ele, eu vou orar por ele. Eu nem quero ver aquele fulano, mas eu vou orar por ele, tá? Não. Essa oração é como se fosse a oferta que você está trazendo ao altar de Deus. Sabe o que Deus diz para você? Ele diz, não ore agora não. Não ore agora não. Vá primeiro atrás dele. Vá atrás dele. Para quê? Fale com ele. Vá atrás dele.
Não, mas eu quero orar por ele, eu não quero abraçar essa pessoa, não, eu quero só orar por ela. Então, querido, você está fazendo as coisas do seu jeito e não do jeito, pelo menos segundo esse contexto aqui, é o jeito bíblico, o jeito de Cristo, o jeito de Jesus. O jeito de Jesus é primeiro eu ir me reconciliar com meu irmão, depois eu vou orar por ele, eu vou ofertar no altar a oração por ele. É primeiro isso, porque, irmão, se você fala que está orando por uma pessoa, mas é que eu não consigo falar com ele. Então a tua oração vai ser, sabe como? A sua oração vai ser assim: meu Deus, me dá força, me dá amor, me dá coragem, para mim poder ir lá falar com aquela pessoa, porque eu digo uma coisa para o Senhor, eu não estou com vontade de ir, não. Eu não estou com um pingo de vontade de falar com aquela pessoa, não, Senhor, não estou. E quer saber, Senhor, ela nem merece. Ela nem merece, a última conversa que ela teve comigo, ela me humilhou, me tratou muito mal. Eu não vou atrás daquela pessoa, não vou atrás daquela pessoa. Mas a tua palavra diz que tem que ser assim, então me dá graça aí para mim ter coragem para ir lá falar com aquela pessoa, que eu só vou porque eu quero te obedecer. Eu só vou porque eu quero fazer não do meu jeito, mas do teu jeito. Seja feita a tua vontade, não a minha. Aí você vai lá falar com a pessoa. Aí você vai na hora falar com a pessoa. Olha a bispa passando aqui, gente. Bispa aterrissou, Brasil, bispa, uau. Bispa acabou de chegar do jogo do Brasil com a Noruega. A gente estava lá no jogo da Copa do Mundo, lá fazendo missões. Ela e a Maisinha chegaram agora aí. Feliz, bispa, pela sua vinda, seja bem-vinda aqui. Aliás, você é sempre bem-vinda aqui no nosso meio aqui. Me sinto honrado hoje, a bispa passando aqui, gente. Mulher de missões aí. Estava lá no jogo da Noruega com o Brasil lá. Pena que não foi o resultado tão legal, mas tudo bem, né, bispa? A bispa está intercedendo aí. E vamos lá, está intercedendo, gente. Mas que essa intercessão seja consciente. Seja consciente e não da boca para fora. Por isso, se depender de nós, Paulo diz assim, quando depender de você, porque às vezes não depende da gente, né? Mas quando depender, que você possa ter paz com aquela pessoa. E essa paz não é só dizer que tem paz, mas que essa paz seja demonstrada, manifestada em sacramentos de amor. O que é isso? Ações de graça. O que é uma ação de graça? Ósculo santo. É essa apreciação afetuosa que nós trocamos mutuamente quando nós estamos numa comunhão com uma pessoa, numa amizade com uma pessoa, numa conversa com uma pessoa, num bate-papo com uma pessoa, sabe? A gente tem essa troca. E principalmente aqueles que são filhos da luz. Isso para nós era para ser uma coisa natural. Né? Para nós, para outros tudo bem, podem ser, mas para nós que somos da escola de Jesus, né? Tudo vai do permitir que o amor possa fluir. É o trecho da música minha, isso aí. Pois é, é isso aí mesmo, né? Tudo vai do permitir, né? Que o amor possa fluir. Às vezes a gente está assim, né, com essa música. Essa música, ela começa dizendo assim, né? Querendo alguém para falar, querendo alguém para me ouvir. Se você pode me escutar e até pode me sentir, tudo vai do permitir que o amor possa fluir. Aí ele fala, não falo de um amor popular, amor banal que pode acabar, mas falo de um amor além do falar, tudo vai do permitir que o amor possa fluir. Pois é, que a gente se permita a esse fluir de amor e aproveitando também as oportunidades que o universo nos concede, né, gente? E assim nós vamos poder trazer nossa oferta no altar do Senhor e a nossa oferta vai ser aceita como foi a oferta de Abel, né? E não como a oferta de Caim, que matou seu irmão por ter toda aquela rejeição, aquela discórdia, né? O semblante de Caim descaído. E Deus o procurou para tentar solucionar aquelas questões, para pacificar aquela contenda, mas Caim já estava sonâmbulo, né? Já estava embriagado com o vinho da briga, da contenda, né? E hoje a palavra diz para nós, não vos embriagueis com o vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, ó, eu oro para que vocês levantem as mãos em intercessão por todos os homens,
Mãos sem briga, sem contenda, sem malícia, sem raiva. Como diz aquela propaganda, né? A raiva mata, a cólera mata, mas o amor cura, o amor sara, o amor traz saúde, o amor restaura, o amor perdoa, o amor oferece a outra face. O amor sempre está disponível a uma pacificação. O amor sempre está disponível a uma reconciliação. Que Deus nos abençoe em Cristo, gente, nessa noite. Essa foi a nossa live, nossa segunda humana, e que a gente possa meditar nessa reconciliação sublime, maravilhosa entre irmãos, a fraternidade, né? Essa fraternidade entre nós. Filhos da luz, que Deus abençoe vocês hoje e sempre, e que assim como o nosso Pai no céu derrama sol, chuva sobre todos, que nós possamos, como filhos dele, também, cada vez quando depender de mim, de você, que o amor da afeição seja maior do que a rejeição, as mágoas da separação. Paz e luz para vocês hoje e sempre. Uma ótima noite. Essa foi a nossa live hoje, nossa segunda-feira, segunda humana. Já curte aí. E grato por vocês aqui. Valeu, Betão. Valeu, Bispa. Valeu todos que passaram aqui, Dádiva e todos nós. Graça e paz, gente. Fiquem com Deus.